Então, hoje, nós vamos falar sobre o cuidado da nossa vida espiritual. E nós vamos focar na palavra, na Bíblia. Vocês viram aqui? Eu catei tudo que eu tinha em casa de Bíblia. E eu queria só mostrar para vocês, porque isso aqui tem relíquias. Tá? Eu vou na mais importante. Esta Bíblia é da minha avó. Ela é de 1896. Sabe essas Bíblias que ficam na família? Não sei se era da avó dela, eu não sei como é que, de onde veio. Então, a gente pega nessa Bíblia com um cuidado, sabe? Você vai abrindo assim. Eu tenho aqui essas Bíblias que era com cantor cristão. Tem gente que nem sabia o que é, nem sabe o que é cantor cristão, né? Aqui atrás tem os hinos. Tem a Bíblia da mulher, essa aqui com o meu nome, olha só. Tem Bíblia para adolescente, sabe, com uma letra, uma atração, assim, que chama mais atenção. Quem tiver filho adolescente, tem Bíblia para adolescente, viu? Agora, eu queria que a gente começasse, todo mundo fica bem retinho na cadeira. Inspira. Expira. De novo. Solta. O que é isso? Isso é respiração. Pode respirar normal. E isso aqui, nós precisamos respirar, né? O ser vivo precisa respirar. Aqui a menininha. Inspira e expira. Isso é sinônimo de vida. Eu gosto demais de filme policial, confesso. E não sei se vocês já viram, tem horas que tem uma pessoa que está caída, eles não sabem se está vivo ou não. Você já viu que eles pegam um espelhinho? Pegam um espelhinho e colocam assim, perto do nariz? Se ela está viva, o que acontece? Embaça. Né? Essa é uma técnica que, às vezes, a pessoa está quase partindo assim, precisa saber se vai investir ou não, o tempo, né? Embaçou o espelho. Então, respiração é sinal de vida. E a gente faz uma analogia com a nossa vida espiritual, né? Na vida espiritual acontece a mesma coisa. A respiração espiritual é ler a Bíblia e orar. Tá? Tem até aquela musiquinha que a gente ensina para a criança, né? Ler a Bíblia, fazer oração, que é importante a gente lembrar que são as duas coisas que mostram vida, que dão vida espiritual para nós, né? Esses dois movimentos, eles mantêm a nossa vida espiritual. E aí, a palavra é muito importante. A gente vai caminhar. Olha aqui o que a gente tem de Bíblia. Eu garanto que vocês têm na casa de vocês também um monte. Começa a ver quantas vocês têm lá. Né? Por quê? É tão importante que às vezes a gente coloca a importância dela só ali. Mas ela tem que vir para cá. Tem que vir para cá. Né? Para a cabeça e para o coração. E a importância dela não tem como a gente exagerar. Por quê? Porque ela é... Todo mundo sabe isso, tá? Mas vamos ler junto. Ela é quê? O que a Bíblia é? Uma pessoa lê por frase. A Bíblia é? Isso. A segunda. É a base. É o nosso roteiro. Todo mundo usa o Waze aqui, né? É mais ou menos isso. Nós precisamos dela. O que mais que ela é para nós? A nossa... Regra de fé. Isso. Regra de fé e fonte de orientação para o nosso comportamento. A gente precisa saber como se comportar. Uma criança que não é educada, faz os pais passarem vergonha, né? Nós temos essa lei, essa
instrução para a gente seguir. O que mais? Deus edifica o nosso por meio dela. Caráter. O estudo da Bíblia nos repreende, nos orienta, nos aconselha, consola, corrige, conforta. Cada um, passando pela vida, pode experimentar essas fases assim. Isso que a Bíblia faz na nossa vida, né? Ela é um livro religioso e que não se propõe a estabelecer e nem fornecer informações científicas. Isso é importante, tá? Porque tem muita gente que fala, a Bíblia, a ciência comprova. Comprove ou não comprove? O importante é o que está escrito na Bíblia, eu acredito. Não é porque a ciência comprova o que está escrito na Bíblia. Deu para entender isso? Isso é muito importante. Eu acredito porque está escrito lá. Não é porque a ciência comprova aquilo que está lá. Então, agora, não é esse livro científico, mas tem passagens maravilhosas. A gente encontra na Bíblia registros de várias situações reconhecidas como verdadeiras, como no dia em que o sol parou. Vocês lembram disso? Tem até música também. Josué orou ao Senhor diante do povo e disse que o sol pare sobre Gibeon e a lua sobre o vale de Aijalon. O que foi isso? Josué e os exércitos de Israel estavam lutando contra os amorreus. 5 exércitos. Até o João Marcos lembrou, parece coisa de Senhor dos Anéis. Aqueles 5 exércitos estavam rodeando o povo de Israel. E eles lutando, e eles lutando. Agora, o que estava acontecendo ali? Eu quero ler. Isso aqui não é da Bíblia, tá? Foi escrito em cima desse trecho de Josué 10, 13. O relógio corria contra o exército de Josué. A batalha era contra 5 exércitos dos amorreus. Dentro de pouco, o pôr do sol traria escuridão sobre a terra e os inimigos ainda eram muitos. A noite traria um fator de grande peso em favor dos inimigos, que poderiam numericamente cercar Israel pela frente, pelos flancos e pela retaguarda, aproveitando-se da escuridão. Se isso acontecesse, os hebreus estariam em apuros, desorganizados para agir sobre tal cerco, e desarvorados não saberiam como sair do aperto. Com toda certeza, não lhes restaria rota de escape. Aquele foi um dia em que o povo de Israel lutou muito, mas mesmo assim começaram a perceber que a vitória cabal estava escorrendo por entre seus dedos, de modo fugidio e prometendo uma trágica desilusão. E aí eles vão lutando, eles vão lutando. De repente, e uma coisa que ficou bem clara aqui, Josué conhecia o exército dele. Ele sabia que durante o dia, tudo bem. Durante a noite, eles não iriam conseguir sucesso. E aqui ele fala aqui, antes do final do dia, ocorre mais um fato imprevisível. Uma chuva de granizo despenca do céu somente sobre o exército inimigo. Pá, 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 pá. Aquelas pedronas vão caindo. Estava aqui um israelita e um amorreu. A pedra caía sobre o amorreu. Paf! É muito engraçado quando você pensa nisso. Dá até filme, né? E aqui o relógio começa a ameaçar e a trazer a escuridão da noite como um fator contrário. Eles precisavam da luz do dia para terminar aquela tarefa. De repente, todos ouviram o brado de Josué ordenando algo impossível de acontecer com o sol e com a lua. Ele pede a Deus que os astros do céu se detenham e se retardem. Equivaleria dizer que a luz do dia esteja conosco durante todo o tempo desta batalha. Mas é impressionante como isso é descrito aqui, né? E nós sabemos que tudo isso está na Bíblia. E nós acreditamos por quê? Porque está na Bíblia. Isso a gente precisa lembrar. Não é porque a ciência comprova. Isso a gente vê, Heródoto, o historiador, dizia que ouvia lá dos antigos egípcios que havia aquele dia mais longo. A história da China também fala de um dia mais longo. A história dos astecas no México também fala de um dia mais longo.
Tudo isso foi comprovado. Agora, a Bíblia, ela divide-se em duas partes. Todos sabem. Vamos junto comigo? O Antigo Testamento e o Novo Testamento. Olha só esse versículo que mostra perfeitamente. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais, pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo Filho, Antigo e Novo Testamento. No Antigo Testamento, Deus falava através dos profetas. No Novo Testamento, Ele nos fala através de Jesus. E são 66 livros, aquela era a forma anterior, né? No Antigo Testamento 39, no Novo 27, e aqui embaixo o novo formato, e agora no celular. Né? A gente lê mais no celular do que no papel, se bem que eu amo o papel. Eu sou jornalista, né? Então não tem como a gente fugir. Essas Bíblias aqui, gente, mostram que o papel também serve para alguma coisa. E o Antigo Testamento com 39 livros. Qual é a síntese do Antigo Testamento? Criação do mundo, aparecimento do pecado, degeneração da raça humana, dilúvio, repovoamento da terra, chamada de Abraão e a formação de um povo especial e a história desse povo. Tudo isso aqui está no Antigo Testamento. Né? E no Novo, 27 livros, história de Jesus, como ele veio ao mundo, seu ministério. E tem o Ide ali também, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, que isso até hoje é para nós. Os discípulos, seus feitos e os missionários da época, como Paulo, as cartas que escreveram, a conquista da vida eterna, as visões de João no Apocalipse. Isso aqui é um super resumo disto aqui. Todos esses livros. Alguém sabe de cor os livros da Bíblia? Alguns levantaram a mãozinha. Que bom, viu, gente? Porque eu lembro que a gente precisava antigamente na escola dominical decorar isso. Hoje em dia a gente não faz mais. Mas é interessante saber, né? Eu acho isso bárbaro. Tem até as musiquinhas também, né? Mateus e Marcos, Lucas, João. E por aí a gente vai. Agora, a Bíblia é Deus falando conosco. É a palavra de Deus para o ser humano. A gente já falou sobre isso, mas é bom frisar. É o nosso manual. Nela estão contidas todas as palavras que Deus desejou que nós tivéssemos conhecimento, especialmente os ensinamentos de Cristo para a nossa vida prática. E uma coisa interessante, do início, daqui até aqui atrás, é sobre Cristo. Gênesis 3,15 já fala sobre Jesus. A gente pensa, o Novo Testamento é sobre Jesus, o Velho não. Não, a Bíblia inteirinha foca na salvação que viria para nós em Jesus. Isso é muito importante também. E como é que ela foi escrita? Num período de 1.500 anos, por 40 autores. É através da revelação, inspiração e iluminação. Revelação, quando você conta um segredo para alguém, você está revelando. Inspiração, se você já fez alguma poesia, alguma música, você sabe aquele momento de inspiração. E iluminação, quando você entra num quarto, você vai acender a luz, e não acende aquele interruptor, aí você fica meio perdido. Aí alguém pega e acende uma lanterna, a luz. Iluminação. Isso é importante para a gente enxergar como foram os passos. E a Bíblia não se contradiz. Muita gente fala assim, ela se contradiz de um jeito, fala uma coisa. Não, ela é a mesma. Isso é um milagre. Isso é um milagre. Pessoas de várias épocas diferentes e ela não se contradiz. E Deus se revelou, inspirou e iluminou os homens para que ela chegasse nas nossas mãos hoje. E uma coisa importantíssima, ela não foi psicografada. Sabe que tem gente que fala isso, né? Que a Bíblia foi psicografada, que baixou um espírito ali e aquela pessoa escreveu. Não foi. Deus usou pessoas normais como você e como eu, com o temperamento, com a personalidade de cada um. E o Espírito Santo falou com aquela pessoa. E através dela foi escrito aquele livro. Né?
Isso, para a gente, é muito importante, porque nós vamos encontrar. Se vocês não encontraram ainda, vão encontrar pessoas que pensam isso. É interessante, né? A gente que está na igreja há mais tempo, que já teve escola dominical desde criança, isso não passa pela cabeça. Mas lá fora as pessoas pensam isso. Então, isso aqui também é uma ironia, uma curiosidade. Voltaire, né? Filósofo francês do século XVII, ele era ateu, mas muito ateu, convicto. E ele dizia que em 100 anos a Bíblia desapareceria. Não deu 100 anos para esse livro sumir da face da terra, é o que ele dizia. E sabe o que aconteceu? 50 anos depois da morte dele, em 1778, a casa dele se transformou, eu fico sempre emocionada quando eu falo isso, a primeira sociedade bíblica do mundo. E lá foram impressas milhares de Bíblias. Olha o senso, né, irônico de Deus. É muito legal, muito legal. E para nós, a Bíblia é um alimento espiritual. A gente tem fome, né? Você vê todo mundo comendo pão de queijo agora. Tem gente que nem tomou café e vem direto para o pão de queijo. Mas a gente tem fome, e fome espiritual, ela é o nosso alimento espiritual. Nosso corpo precisa de alimento para ficar forte e se desenvolver. Outra curiosidade, essa figurinha, eu dou aula sobre Bíblia há muito tempo. E essa figurinha eu coloquei, deve fazer o quê? Uns 10 anos. Esse bebê já deve estar uma criança grande hoje. Mas eu coloquei exatamente para mostrar, se ele se alimentou bem, ele deve estar bem fofo hoje. A nossa vida espiritual precisa de alimento. E o crescimento nosso vem pela palavra. E aqui está o que a própria Bíblia fala de si mesmo. Eu queria uma pessoa ler isso aqui para mim. Toda a escritura é inspirada por Deus, é útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Nossa, vamos ler a Bíblia, gente. Nós precisamos disso. Nós precisamos de alguém que nos mostre o que é verdadeiro nesse monte de mentira que a gente está passando. Perceber aquilo que não está em ordem na nossa vida. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é correto. Quem nunca leu a Bíblia, comece pelo Evangelho de João. Né? Por quê? Porque eu acho que João, ele era o mais carinhoso dos discípulos. E talvez isso tenha a ver, eu sei que todos recomendam, começa pelo Evangelho de João. E é gostoso ler o Evangelho de João. Agora, existem várias maneiras de se ler a Bíblia, né? Como um mero hábito de leitura. Eu tive uma professora na faculdade que o marido dela lia a Bíblia direto. Ela falou, não sei, meu marido tem uma mania, ele lê todos os dias a Bíblia. Não era cristão, mas achava lindo, né, as histórias da Bíblia. Aqui, para aprender suas histórias e ensinamentos morais, aprender sobre Deus e sobre teologia, para ter comunhão com Deus, que é isso que a gente estava falando, aprender seus propósitos para a nossa vida e viver de forma adequada que o agrade. E para ensinar também para outras pessoas aquilo que a gente aprendeu. E aqui eu queria contar uma coisa para vocês. O meu sogro, pai do João Marcos, ele era espírita, convicto, e ele trabalhava na Praça da Sé. Um belo dia, ele desceu, almoçou, desceu, foi para a praça, passear na praça. Quem sabe estava até um dia bonito assim. E ele viu um velhinho com uma bandeja, não sei se é a bandeja que chama, sabe quando tem assim um couro aqui no pescoço, que nem estádio, e aquela caixinha assim, que vende, em geral, doce. Aquele velhinho estava vendendo Novo Testamento e Bíblias. Cheia assim, uma caixinha cheia. Aí o meu sogro comprou um Novo Testamento. E começou a ler. Ele morava
na Avenida Ibirapuera, e ele trabalhava na Praça da Sé. Ele pegava bonde, tinha bonde naquela época. E ele começou a ler. Então, ele leu Mateus, Marcos, Lucas, João. Quando ele chegou em João, eu vou chorar de novo, vocês... Ele leu... Ele leu João 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quando o meu sogro leu isso, ele deu um grito dentro do bonde. Deu um grito, desceu para a rua e foi pulando até a casa dele. Então, ele foi pulando. Subiu as escadas, tinha um monte de escadas assim na frente da casa, pegou a minha sogra e começou a rodopiar com ela. Rodopiava com ela. Ele falava, Danilo, você ficou louco, Danilo, o que aconteceu? E ele rodopiando, ele falava, eu já sei por que Jesus veio. Eu já entendi por que Jesus veio. Aí, no domingo, eles frequentavam o centro espírita na rua Japurá. Ao lado, na rua Santo Amaro, desculpa. Que é o fundo da rua Japurá, ao lado da Igreja Batista da Liberdade. Naquele domingo, o meu sogro, em vez de entrar no centro espírita, foi para a Igreja Batista da Liberdade. Chegando lá, olha como Deus faz. Chegando lá, eles deram de cara com a que nós chamamos depois de Tia Elmira, com a Dona Elmira Pasquini, pode ser que alguém aqui conheça. E ela tinha trabalhado com ele na Caixa Econômica Federal. Deu de cara com ele assim, Danilo, o que vocês estão fazendo aqui? Ele falou, olha, eu só sei que Jesus salva, não sei mais nada, quero aprender. Aí ele assistiu o culto e depois ele apresentou para o pastor da época, o pastor Herodice Fontes de Queiroz. Vocês devem ter alguém ouvido esse nome dos batistas. Apresentou o pastor Herodice, e ali eles foram para o gabinete pastoral. Ele pregou o evangelho ali, claramente. Meu sogro e minha sogra se converteram. Aí a gente vê que foi a palavra, o Espírito Santo usando João 3,16. Que coisa, né? É sempre emocionante isso. E aí, tem muitos devocionais. A gente sabe disso, tem pão diário, que a gente usa também em casa. A gente precisa ter um critério para ler a palavra. É importante, tá? Porque a nossa mente, senão ela dispersa. Então, é bom que a gente tenha uma forma de ler. Tem várias. Leitura reflexiva, para meditar num determinado momento de vida. Se está passando por um momento difícil, qual é o seu momento? Olha lá, vê o que a Bíblia fala sobre aquilo. Leitura por sequência, pega livro após livro, vai lendo. Leitura por livro, escolhe tipo Salmos, começa a ler os Salmos. Aí vem estudo bíblico pessoal, ler para interpretar, compreender e aprender e aplicar na vida. Outra coisa, memorizar versículos. Parece que não, parece que é coisa só para criança, gente, mas é importante. Por quê? Numa hora que você não tenha a mão, a mente traz sobre algum tema que você está preocupado. E o material de apoio, dicionário bíblico, comentário, tudo isso aí é importante também. A gente continuando aqui, outro exemplo aqui, por exemplo, você está preocupado. Hoje em dia é tão fácil, a gente entra na internet, versículos sobre preocupação. Salmos 46:10. Ele vai ao encontro, não é de encontro, tá? Aqui, de encontro é pá. Vai ao encontro. Você vai ao encontro daquilo que está te incomodando, daquilo que você está precisando. São Salmos 46:10. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Quantas vezes na vida a gente precisa se aquietar? Está tudo turbulento lá dentro. Aquieta a alma. Né? Filipenses 4:6 e 7. Esse é muito bom para decorar, gente. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Aí veio o oposto. Em
tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, excede, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Eu já passei por momentos difíceis na vida. E clamando ao Senhor, veio uma paz que não fui eu que fabriquei. Eu não tenho como fabricar paz. Mas Ele derrama no coração e na mente da gente. Quando a gente corre para Ele. Através dos versículos é uma das formas. Então, tem alguns passos que nos ajudam a estudar a Bíblia, né? Observar, interpretar e aplicar. Observação, interpretação e aplicação. O que eu estou vendo na observação? Observação é um exame do texto. E quanto mais você ler, melhor vai ser. É captar aquilo que está querendo te dizer. Fazer perguntas para o texto. Para quem que ele foi escrito? Qual o contexto? Né? Para quem que foi? Como eram as pessoas para quem ele foi escrito? E avaliar se o livro é narrativo histórico. Isaías 6:1. Eu vou pedir para cada um ler um desses versículos. Quem pode abrir Isaías 6:1? Tá. Então, nessa sequência, eu leio a frase e a pessoa lê o versículo. Narrativo histórico. No ano em que morreu o rei Uzias. Já é esse o versículo. Quem pode ler para mim? No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Tá falando, foi no ano em que morreu o rei Uzias. Tem um narrativo histórico ali. Dá para você, na linha do tempo, descobrir quando foi. Tem alguma promessa aqui? Hebreus 13:5b. Seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. De maneira alguma te deixarei. Depois, como é que é? Nunca jamais te abandonarei. Nunca. Jamais. Se você tiver algum momento que você está se sentindo só, está escrito nessa promessa. Se agarra nela. O que mais? O próximo, se contém algum mandamento. Por isso, agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Assim como eu os amei, vocês devem amar uns aos outros. Seu amor uns pelos outros provará ao mundo que são meus discípulos. Olha lá, amar uns aos outros. Por quê? Não adianta a gente falar de Jesus para um monte de gente e viver de uma forma que não condiga com isso. Nós precisamos, a nossa vida tem que condizer aquilo que a gente fala com aquilo que a gente vive, né? E, quem mais? Se contém algum princípio, Provérbios 31:20. Estende a mão para ajudar os pobres e abre os braços para os necessitados. Ajuda. Nós precisamos ajudar. Não são as obras que nos salvam. Nós fomos salvos para as obras. É o contrário. Né? Porque muita gente acha, não, tem que fazer obra. Tem, mas não para a salvação. A salvação é de graça. Né? Aqui, continuando a observação, quem que está falando, o que está acontecendo, onde se passa a ação, quando, faz um esboço, anote suas dúvidas, e tudo isso aqui a gente vai passar um pouquinho mais rápido. Interpretação. Então, observação, você observou, agora você interpreta. O que é aquilo? É discernir o significado baseado nas observações. Por isso que é importante observar. É compreender o sentido que o escritor quis transmitir quando escreveu as pessoas do seu tempo. O que esse texto está querendo dizer? Né? Examine o conteúdo, o cenário, consulte material de apoio, identifique figuras de linguagem. Logicamente, quando Jesus fala, siga-me, deixa que os mortos sepultem seus mortos, não é literal. Né? Figuras de linguagem. Meu pensamento é um rio profundo. Observa isso também, é interessante. Em que ponto da revelação isso foi escrito? Que a gente já viu que a Bíblia não se contradiz. Agora, respeite as opiniões divergentes, por quê? Em assuntos não fundamentais à fé. A fé, a graça, nada disso pode ser contestada.
Mas, por exemplo, escatologia. Um acredita que Jesus vem antes da tribulação, outro no meio, outro no fim. Eu vou brigar? Não vou brigar. Por quê? Porque eu não sei também. Posso ser surpreendido com isso, né? Então, aquilo que for em relação à salvação, aquilo que for fundamental à fé, a gente não pode abrir mão. Mas as outras coisas a gente precisa perceber. É a aplicação que é o mais importante. É a forma de colocar em prática aquilo que foi estudado. É o alvo. Uma vez que a gente estuda um texto, tem que deixar que ele nos transforme. Sem aplicação, a leitura vai estar inacabada. É muito importante isso, gente. Por isso que a gente lê a Bíblia, para que ela nos transforme. E como é que essa leitura pode ser usada na minha vida? O Espírito Santo, ele vai me dizer. Eu preciso estar atenta para aquilo que ele quer falar. É aqui, ó. Vem através do conhecimento, autoconhecimento, a gente tem que se apropriar dela. Será que tem alguma coisa no meu relacionamento com Deus, comigo mesmo, ou com os outros que eu preciso mudar? Essa aplicação, o que está acontecendo? Eu preciso, em que área? A meditação, o que Deus está querendo falar comigo? Né? Ele está me conduzindo a uma verdade que eu preciso reajustar. Eu acho bárbaro esse verbo. Reajustar alguma coisa na vida, né? Com base na Bíblia. E a prática, identificar as áreas que a verdade bíblica tem que ser aplicada no meu dia a dia. Por exemplo, esse versículo, quem pode ler, por favor? Não mintam uns aos outros, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Isso, assim também perdoai vós. Aqui, gente, é um exemplo, tá? Um exemplo, e aí a gente vê lá. Há um exemplo a ser seguido aqui? Então, há um pecado a se evitar? Há uma promessa a ser reivindicada? Né? Há uma oração a se repetir? Há um mandamento a se obedecer? Não mentir, suportai-vos, né? Há uma condição a se atender, caso alguém tenha motivo de queixa. Tem uma condição ali, ó. Há um versículo a se memorizar, no caso de ser um texto grande que você está estudando, né? Há um erro a se notar? Há um desafio a se enfrentar? Tudo isso aqui são coisas que você não precisa anotar. Às vezes simplesmente vai lendo, o que Deus está querendo falar comigo? Tem alguma coisa aqui que eu preciso mudar na minha vida? Se quiser anotar, tudo bem, eu acho que vale parte também, faz parte de você estar buscando um alimento. Agora, eu acho que é muito importante a gente perceber qual é a lição da lição. Aqui eu coloquei esses pratinhos, que é o que eu mais gosto, aqui, ó. Arroz, feijão, batata frita, bife, salada de alface com tomate. É muito bom, né? Vai chegando na hora do almoço assim. Outra coisa também, estrogonofe aqui. Amo estrogonofe com arroz e batata palha. Imagina o seu prato aqui, tá? Vai ver que você não gosta de nenhum deles, mas imagina o que você gosta. E a água? Eu confesso que eu ia pôr um copo de Coca-Cola, porque eu sou cocólatra. Mas aí eu falei, vou me apedrejar. Mas... Arrependa-se do seu pecado. Exatamente. Olha, me arrependi tanto que eu pus uma água gelada ali, gente. Não é? Quando você está com sede... Quando está com sede, não adianta Coca-Cola. É água que você quer. Então, um dos objetivos aqui, gente, seria despertar um desejo, uma vontade de ler a palavra. Não é só uma coisa mecânica. Ó, pergunta isso para o texto, faça isso, tal. É dar um gostinho, sabe? Aquela vontade. Eu confesso para vocês que com essa correria da vida, tem dias que a gente está tão enrolado com texto, com coisa, que chega numa hora, quando eu deito, eu falo, eu não li a palavra hoje. Acontece. É porque eu estou dando aula aqui, que eu leio todos os dias. Eu procuro. É o meu objetivo. Mas às vezes foi tanta correria, quando eu deito, eu falo,
Mas o que acontece? Me dá saudade. Me dá vontade. Às vezes eu chego a levantar, mas às vezes não. Eu falo, Senhor, hoje eu não aguento. Mas o importante é isso. É a gente ter aquela vontade, aquela saudade de buscar aquilo que o Senhor tem para nós. E, para a gente terminar, esse versículo, junto com aquele da vontade, junto os dois, despertar um desejo e também procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se vergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Estudar. É estudar a Bíblia. E o estudar, como a gente viu, não é só ler. Existem formas de você se aprofundar e de você se apropriar daquele texto para a sua vida, naquelas áreas que a sua vida está precisando. Você é muito preocupado? Nós vimos que tem alguns versículos, aliás, tem vários, né? Coloquei 2 só aqui. Você tem medos? Todos nós temos medos, né? E o que a Bíblia fala? Procura deixar aquilo entrar na mente, entrar no coração. Tá? Eu junto com vocês eu estou falando isso, porque eu também estou no mesmo barco. Nós precisamos deixar que a palavra trabalhe nas nossas vidas.